Boa noite. Eu espero estar ao vivo. Estou esperando o pessoal ir chegando. Estou sem saber se eu começo a falar. Vou começar a falar. Boa noite, bem-vindos. Meu nome é Mariana Roquete Pinto, eu sou uma das diretoras do Espaço Afluentes, junto com minha irmã Cláudia Roquete Pinto. O Espaço Afluentes é um coletivo singular, porque além de ser um coworking com escritórios, lugares de trabalho compartilhado, é também um núcleo de encontros sobre cultura, desenvolvimento pessoal e coletividade. Hoje, dentro da pauta de coletividade, vamos falar sobre meio ambiente. É um projeto de reflorestamento com o designer e fotógrafo Chico Bicalho. Já já ele está entrando aqui. Eu vou fazer uma pequena apresentação antes dele começar. Antes de chamar o Chico. Aliás, o Chico vai me chamar. Chico Bicalho é carioca, formado em design e fotografia em Nova York. Trabalhou com a fotógrafa Annie Leibovitz e para grandes agências de publicidade. Apaixonado pela natureza, é encantado por bichinhos insignificantes, aqueles que ninguém dá muita bola. Por conta desse fascínio, em homenagem a esses animais desconsiderados, como ele chama, desenvolveu os critters, criaturinhas movidas à corda, que já ganharam prêmios de design e são vendidos nas lojas de design dos museus, dos mais importantes museus do mundo. De volta ao Brasil, criou em 1996 o projeto Mil Folhas e plantou mais de 300 mil árvores nativas da Mata Atlântica numa área pública de 200 mil metros quadrados na região serrana do Rio. Hoje ele vai contar um pouquinho sobre essa história fascinante. Então eu vou pedir para o Chico me chamar. Chico Bicalho ele não tem Instagram, então ele vai entrar pelo Instagram da Isabela Torquato, que é a esposa dele, astróloga, amiga também, querida, que está cedendo o espaço do Instagram dela para ele poder entrar nessa conversa. Então, Isabela tem que... Deixa eu procurar a Isabela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. O Chico Bicalho. Enquanto vocês estão aí, eu estou esperando também, vou apresentar a vocês um dos bichinhos que o Chico criou com a Isabela, que eu não sei o nome dele. Oi. Oi, Chico! Eu tô aqui, Isabela, assim, dá um oi pra ela. Aí eu, Então, oi, dá um oi pra ela. geração que Peraí, não faz live, é a gente. eu não Né? faço. Entrou, eu tô aqui conversando com Entrou. ela já. Você não tá me vendo, não? Você apresenta aqui. Ei, Quem é esse? esse é o Mixiplezic. Esse é o Mixiplezic, é. Então, eu queria, Chico, bem-vindo ao Espaço Afluente, Obrigado, Chico. Chico já fez obrigado. uma palestra física no Espaço Afluente Físico Sim, sobre esse projeto, que foi lindo, sim. esse projeto incrível. E eu já Mas tirei um antes, power nap. Eu já tirei um hoje, power nap na rede antes da palestra. isso, porque a gente precisa se preparar Sim. na rede. Eu botei Sim. roupa de floresta, não está dando para ver, mas eu estou com roupa Agora eu de estou numa floresta. outra rede. Isso. Olha só, antes da gente começar a falar... Não, antes de tudo, eu queria comentar aqui a forma como eu te conheci. Porque, Sim. não sei se você lembra, eu estava viajando, e aí fui no museu e vi um bichinho dentro de uma caixinha plástica lindo, não era esse, eu não me lembro qual bichinho que era, que eu tenho Uhum. alguns. Falei, gente, que coisa mais incrível, quando eu viro Chico Bicalho, esse nome também não conheço de algum lugar, né, porque estudamos no mesmo colégio. Sim. E aí, depois que eu descobri que você, depois vinha conhecer você, mas eu conhecia você através de um bichinho desse, que eles são sua marca registrada. Você pode falar um pouquinho sobre eles? Como é que você É, começou a criá-los? posso. Eles aconteceram por acaso, como tantas coisas no mundo, né? Eu comprei o motor de um deles, que era um motor japonês,
que vendia numa loja em Nova York, uma loja de sobras industriais em Nova York, chamada Canal Surplus, na Rua Canal. E o dono da loja tinha literalmente 12 mil unidades. O que ele fazia? Ele comprava coisas, sobras industriais, funcionais. E aí a loja dele tinha um monte de caixinhas de madeira na entrada. Que você dava corda e tinha um pezinho que girava. E eu estava no estúdio de um amigo meu, com uma meia dúzia desses motorizinhos. Eu dava corda e ele ficava dando umas cambalhotas na mesa, assim, até que eu tive a ideia de soldar umas perninhas neles. E foi engraçado porque eu soldei numa máquina enorme, que fazia um negócio, fazer... E o ato de soldar essas perninhas foi uma coisa meio pavorosa para mim, porque eu não tinha familiaridade com a máquina, mas eu consegui. E aí eu dei corda e ele fez essa dancinha que tantos deles fazem. E esse meu amigo produziu um produto muito legal, chamado Duck Mirror, que é um espelho oval com 2 pezinhos de pato. E nós levamos na loja chamada a Mixie Kicker, da qual o nome Mixie Plizik a gente tirou como homenagem à loja. E levamos um para vender. Para vender não, para mostrar para o cara. Aí ele gostou muito, pediu uma dúzia. Eu fiz uma dúzia e levei uma dúzia para o cara. Quando eu cheguei de volta no estúdio do cara, meia hora depois, ele já tinha ligado e falou: eu já vendi essa dúzia. Me traz 24 na próxima, eventualmente. Aí eu trouxe 24, ele vendeu 24 no primeiro dia. De novo, aí ele falou: me traz 120. Eu trouxe 120, ele vendeu 120 numa semana. E eu comecei a fazer à mão. Eu ia na loja desse cara e comprava de 500 em 500. E eu era um homem, eu era uma fábrica de um homem só. Eu tinha toda uma operação. Eu aprendi como é que se medita fazendo isso. Porque é todo um trabalho repetitivo de fazer as coisas, que prova que o Chaplin estava errado com o filme, o Tempos Modernos, né? Que as pessoas sofrem horrores. Deus é bom, Deus cuida das pessoas que vivem, que fazem esses trabalhos sofridos. Desde né? que a motivação seja correta, né? Em geral, eles não estão fazendo uma coisa que eles gostam. Exatamente, mas é a coisa da meditação, que as pessoas meditam andando, girando aquelas rodas, fazendo, né? Enfim. E eu tinha todo um processo de produção em que eu fazia, sei lá quantos por dia, eu fazia muitos por dia. E eu tinha era tudo assim, esticava a mão, tem um alicate, botava um negócio, dobrava. Tinha toda uma mecânica de fazer. E eu vendia nessa Mixie Kicker, Mixie Plizik, e eu vendia no Museu do Guggenheim, quando eles tinham uma loja que ficava na esquina da Broadway com a Mercer Street, a Prince. E aí tem uma história engraçada. Só você fabricava, não tinha Só ainda... eu fabricava. Eu era a única pessoa que fazia, ninguém mais fazia. Eu comprava comprava o arame, comprava... Tudo eu ia comprando e montava na hora. E aí teve antes de um Natal, que eu não lembro qual foi a data, acho que foi 93, 94, eu não lembro. O Guggenheim botou na vitrine, que era imensa, botou, sei lá, 300 deles na vitrine. E aí o Coroa, que era um cara meio rabugento, dono da loja, alguém viu e vendia por $16. Ele me vendia o motorzinho por 25 centavos. Aí fechou o tempo com o Coroa. E aí ele não queria mais me vender. Porque ele achou que eu estava... Eu não entendi por quê, enfim, o Coroa... Mas o cara era rabugento, cara. Enfim, aí eu tive que pedir... Ih, congelou. Será que fui eu ou o Chico? Vamos aguardar. Cenas do próximo capítulo, Chico explicando sobre seus bichinhos. Eu posso dizer para vocês, não é spoiler, mas eu vou dizer que ele viveu fabricando esses bichinhos. Não esse, vários tipos. Eles têm primos, irmãos, toda uma família de critters. E são incríveis, porque eles pulam. Chico Bicalho, Isabela saiu e agora eu vou esperar. Estou vendo o pessoal chegando. Olá, pessoal. Vou ficar aqui então enrolando. Então vocês viram que o Chico é uma pessoa obstinada, determinada, que faz bichinhos soldados à mão em quantidade estúpida,
Ou seja, só podia ser o mesmo cara que inventou um projeto de reflorestamento onde ele refloresta praticamente sozinho também uma área enorme, uma área pública de 200 mil metros quadrados. E é essa parte que a gente vai falar hoje. Assim que o Chico voltar. Coisas de rede, vamos lá. Deixa eu ver se o Chico voltou. Vocês aguardem um instantinho, tá? Que o papo é muito bom. Vamos lá. Não está rolando. Então, vou ter que esperar o Chico me chamar. Enquanto isso, vocês podem entrar no site em algum momento. É www.projetomilfolhas. Lá tem .com.br. Lá tem toda a explicação de como ele foi feito, como o projeto foi feito, quais os instrumentos que usaram, quando que começou, todas as... Porque o importante é que precisa de algum manual, né? De você saber como é que você faz uma coisa dessa. Só uma pessoa que solda bichinhos. Vou esperar o Chico novamente. Vamos lá. Esperando. Vai dar certo. Dedos cruzados. Foi? Foi. Deu pau. Oi, Isabela. Olha só, não tem BR não, viu? Ah, desculpa, é projetomilfolhas.com. Não tem BR. Pois é, desculpe, gente. O Krenak tem uma internet melhor do que essa minha aqui do Rio, o Krenak lá no Mato Grosso. Mas, não enfim. Não é Mato Grosso, é Minas Gerais, mas tudo bem. É Minas Gerais? É verdade, ele está lá no Rio Doce. Acontece. Bom, enfim, aí o que aconteceu? Só para encerrar o assunto dos critters. Logo nessa história, porque eu também trabalhava aqui como fotógrafo no Rio, eu era fotógrafo publicitário, e foi assim que eu conheci a Isabela, que ela era diretora de arte. E aí virou um problema, porque eu morava no Brasil, ia para lá, comprava 3 mil motorizinhos, aí fazia para vender, e aí eu tive a suprema sorte de aparecer um cara chamado Jan van der Laan, que tem uma empresa chamada Kikkeland Design, ele é um holandês que mora em Nova York, e ele conheceu na Mixi Plisak, e ele me contactou para me perguntar se eu estaria interessado em produzir industrialmente e vender por intermédio dele. E aí as coisas funcionaram, ele começou a produzir o primeiro, que é o Critter, aí eu criei mais um, que é o Spinny, que é o bebê do Critter, e depois veio o outro, que é o Catita, e foi vindo e agora chegaram a 27. Agora tem 29. Inclusive no site do Projeto Mil Folhas também a gente pode ser encaminhado para o site do Kikkeland. Isso, né? Que na verdade, exatamente, o site do Projeto Mil Folhas é da Kikkeland. Então, entendi. Entendeu? E aí um dos produtos é o Zacar, que foi criado pelo Guga e por mim, justamente para gerar verbas, que das vendas do produto, gerassem verbas para o projeto de reflorestamento. Tudo bem, mas você deu um pulo histórico então, e eu quero voltar lá atrás. Pode voltar. Eu queria primeiro saber por que você escolheu o Vale Florido. Da onde? Primeiro que já deu para perceber que você é uma pessoa obstinada, que bota uma coisa na cabeça e faz, né? Não sei se você se inspirou em Dom Pedro II, que reflorestou a Floresta da Tijuca, né? Isso. Nosso padrão aqui brasileiro é aquele desmata, detona, estraga o solo e vai embora, né? Então, assim, mas Dom Pedro reflorestou a Floresta da Tijuca porque tinha acabado a água do Rio. Rio de Janeiro não tinha mais água. Então tinha que... Não foi por uma vontade de alguém de restabelecer uma situação de natureza no lugar. Eles fizeram que o bicho pegou mesmo. Mas você por acaso acabou se a água nisso? Se Dom Pedro II pode, não, mas eu posso. sabia. Mas olha só, eu acho que todo mundo, né? Porque o Major Archer, que fez o projeto, ele ensinou o caminho das pedras para todo mundo, porque ele plantou todas aquelas árvores com 28 pessoas. E curiosamente, as mudas, ele não tinha sementes, ele pegava mudas no meio do mato, na mata, de um terreno que ele tinha, onde hoje é perto do Grinfo, sabe, o disco voador que fica na descida da serra, que hoje virou um canteiro de obras da Conserva. É naquela região toda que hoje é parte não da Rebio de Araras, mas do Tinguá, né, da
reserva do Tinguá, era um terreno do Major Archa de onde vinham mudas de árvores em lombo de mula. Então tinham caravanas que pegavam árvores para trazer de lá. Então Assim. por que você escolheu o Vale Florido? Da onde O que Vale veio esse estalo? De você olhou O Vale assim, Florido falou... é o seguinte. Vou falar sobre o Vale Florido. O Vale Florido é o seguinte. Minha mãe nasceu em Petrópolis, em 1928. Ela foi nascida e criada em Petrópolis até a adolescência dela. E o sonho da vida dela era ter uma casa em Petrópolis. Em 1968, ela encontrou um sítio para vender a preço de banana, porque o dono do sítio queria se livrar do sítio, aquela história famosa de sítio dá duas alegrias no dia que você compra, no dia que você vende. Então, o cara que vendeu o sítio para ela queria logo a segunda alegria dele, entendeu? Então, ele vendeu para minha mãe subitamente a preço de banana. Assim. Tipo, minha mãe comprou um sítio e, tragicamente, ela morreu 14 meses depois. Ela teve tempo de dar uma guaribada na casa e ela morreu num acidente de automóvel, quando eu tinha 9 anos. Eu herdei o sítio porque meus pais não eram casados. Meu pai era desquitado, então na época não tinha divórcio, não podia casar. Então minha mãe, para todos os efeitos, era filha única de mãe solteira. Eu era filha única de mãe solteira. Então, quando a minha mãe morreu, eu herdei essa casa dela. E meu pai pegou horror à casa e virou o meu lugar de segurança. O Vale Florido, hoje, eu penso o seguinte, vou dar um rápido histórico. É um lugar muito bonito, mas é um lugar muito estragado. Eu penso no Vale Florido como um microcosmos, assim, um pequeno exemplo do que é o planeta. Que é um lugar que já foi praticamente um paraíso na Terra, que hoje está bem estragado, está bem maltratado, está bem sofrido. E assim como o planeta Terra, assim como o Brasil, né? Quando eu penso, eu nasci há 60 anos atrás, e o que o Brasil sofreu de destruição ambiental nos últimos 60 anos não está no gibi, né? Então, o que acontece? O Vale Florido, eu passei a minha adolescência no Vale Florido, com um grupo de amigos. Então, para quem conhece aquela região, existe a estrada que liga o Rio a Só Belo uma coisa, Horizonte. explica para quem não é do Rio, aonde é isso? É na região serrana do Rio de Isso, Janeiro. é no estado do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, nos arredores de Petrópolis, fora de Petrópolis. Então, o que acontece? Hoje existe uma interestadual chamada BR-040 que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Rio Juiz de Fora, que eles chamam. Né? Essa estrada, antigamente, era chamada Estrada do Contorno, que ela apenas contornava Petrópolis, porque antigamente Petrópolis você subia a Serra de Petrópolis, que era mão dupla, entrava pelo centro de Petrópolis, e aí passava para a estrada da União Indústria, que passa pela Cascatinha. Aquilo era tudo, até para você ir a Brasília nos anos 60 era assim. Não, nos 60 não, desculpa, porque nos anos 50 construíram a estrada, que é a estrada do contorno, que dá a volta em Petrópolis. O Vale Florido, quando o Vale Florido começou, quando foi... como é que é o nome? Quando as pessoas começam a construir casa? Enfim, o Vale Florido era de um cara só. Habitado. Habitado não, tem um nome lá, depois eu vou lembrar. Quando as pessoas começaram a construir os sítios no Vale Florido, essa casa que a minha mãe comprou, o Vale Florido era o paraíso na Terra, era um fim de linha, não tinha nada. O telefone está tombando aqui. Não tinha nada. Para você chegar lá, você tinha que ir para o centro de Petrópolis, pegar a estrada da Mosela, que era de paralelepípedo, até um lugar chamado... Deram cola para gente, loteado. Loteado, alguém deu a dica. Quando o lugar foi loteado, nos anos 40, em 1948, essa casa foi construída em 48. Para você chegar lá, você vinha do Rio, pegava a estrada, a Serra de Petrópolis, que era mão dupla, imagina, aquela serra toda assim, em mão dupla, com um caminhão subindo e descendo o carro, entrava pelo centro de Petrópolis e aí tinha que pegar a estrada da Mosela de paralelepípedo até o Moinho Preto e de lá, que dá mais uns 12 quilômetros, era a estrada de terra. E havia situações, tinha uma subida lá que se chamava do Miramato, que se chovia e dava lama, você simplesmente não chegava. Ou dá a volta e volta para... Chico, caiu, será? Estou querendo... Eu não sei, eu vou segurar, ele apagou.
Não, ele É assim, fez, o telefone apaga, faz... é uma coisa que acontece. A gente tem que ficar assim, Foi. Tem que tranquilo, ficar ligado. esperando voltar. Tem que Tá ficar todo ligado. mundo vendo e tá Tá, todo de vez em mundo quando eu sabendo. toco. Ela falou, de vez em quando você toca nele. Eu vou tocar em você, Mário. Tá bom, Bom, vou te tocar vamos também. lá. Aí é o Não, seguinte, só que aí eu quero te você... dizer uma coisa. Diga Nós lá. dois somos bons de papo, mas a gente tem 1 hora de live e a gente tem um monte de Vambora. assunto para falar. Vambora, Eu quero... vambora. Você perguntou do Vale Florido? O Vale Florido, já entendemos que o Vale Florido tem uma relação de afeto. E você viu. Conta a história Profunda. dos vagalumes. Ah, sim, mas deixa eu rapidinho terminar o Vale Florido. Vai? O Vale Florido é o seguinte, quando o sítio foi construído, e eu não cheguei a pegar isso, você chegava lá e não tinha nada, era fim de linha. Para você ir para Araras, que é logo ali na frente, era uma picada, que você ou ia a cavalo, ou ia a pé, porque não tinha mountain bike, ou ia a cavalo ou ia a pé. Então, assim, era isso. E de Araras para Itaipava tinha uma estrada. Aí não existia nada. Aí construíram a estrada do contorno, que contornava tudo, e ia até o trevinho lá de Bom Sucesso, onde você pegava a estrada União Indústria para ir para Brasília, enfim, Brasília não, para ir para Juiz de Fora, Belo Horizonte. Aí o que aconteceu? Tinha a estrada, que é hoje a pista que vai para o Rio, que era mão dupla. E todo o resto era uma mata fechada. Nos anos 70, resolveram duplicar essa estrada. E para duplicar a estrada, passaram um rodo na mata, entendeu? Depois eu soube pelo cara que administrava a Conserra, uns anos atrás, quando começou o projeto, que não havia tido a menor necessidade de destruir a mata, entendeu? Para duplicar a estrada. Então, eles literalmente passaram trator na mata naquele estilo. É o preset, né? Se a gente pode era a época de anos sair... 70 da ditadura, que era assim, para você saber que o progresso está chegando, você tem que destruir tudo que tem a ver com o meio ambiente. Tipo Transamazônica, né? Foi a Transamazônica da Serra. A Transamazônica era menos mal, porque era só uma estrada, mas era tipo, para quem lembra, o Amaral Neto Repórter, a abertura do Amaral Neto Repórter, que tinha ele caçando baleia, aí tinha 2 tratores com corrente derrubando a floresta, e tinha uma cena dele fazendo uma entrevista assim, aí um índio pulava de trás de uma moita e pegava ele, sabe, o índio mau. Enfim, aí derrubaram tudo. E durante anos ficou assim. Quando eu voltei para o Brasil, eu ficava assim, eu olhava aquilo e falava, não é possível, alguma coisa tem que ser feita, entendeu? E eu comecei a me interessar pela ideia de reflorestar. Próxima pergunta. Não, pode continuar. Ah, continua? Agora que você vai entrar no assunto... Tá. Vai. Então, o que aconteceu? Eu fiquei assim, porra, tem que ter um jeito de reflorestar isso. E o solo estava tão empobrecido, tinha um talude que ele estava... Só para comentar, já que agora você não estava mais soldando bichinho, já tinha alguém soldando bichinho para você, você tinha que inventar um outro grande projeto. Vários chineses. Sei. Lá foi o Chico inventar um grande projeto. Muito bom. Aí eu fui inventar um projeto... Enfim, eu não tinha noção do que eu ia fazer, mas eu tinha... Então, o que acontece? A Maria Lúcia Nova da Costa, que é minha cunhada, ela é casada com meu primo, Quito Pedrosa, ela é diretora do Departamento de Sementes, você conhece, do Jardim Botânico. O Quito me apresentou, eu já conheci, ela me apresentou, e eu colei nela, e ela foi a parteira desse projeto. Ela me apresentou a uma outra pessoa chamada Tamar Weigel. Mas você não tinha reflorestado nada? Eu tinha plantado muita árvore. Eu plantava muita árvore. O que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, a casa tinha aquelas árvores de burguês que tinha sítio na serra, que meu pai tinha plantado, o cara tinha plantado. Tinha muito pinos, casuarina, aquelas árvores exóticas, pinheiro, né? Porque assim, eu tenho que estar serra Alpes, né? Alpes. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi chamar um cara para tirar tudo que era cedrinho, casuarina, e eu me interessava por plantar espécies nativas da Mata Atlântica. Nem todas necessárias. Mas isso no seu sítio, mas numa área pública, como é que Não, ainda não. O que eu plantava era em casa só. Era na minha casa, que é um sítiozinho pequeno, de 5 mil metros quadrados. Mas eu substituí um bando de árvores exóticas por árvores nativas da Mata Atlântica. Isso eu fiz logo no começo. Eu tinha um diagrama, um mapa, cada árvore que... E eu tinha comprado aquele livro do Hariro Lorenzi, Árvores Brasileiras, que é um livro muito legal, que tem, para assim, ele como para identificação, não tem outro livro melhor, né? Um livro muito bacana. Então, eu ficava fascinado, eu queria essas árvores todas, enfim.
E aí eu comecei a me interessar por reflorestar essa área grande, que é uma área de 40 hectares, né? E não é não só grande essa área, a área que você está dizendo é pública. Pública. Não só Pública. grande, como ela é íngreme. Íngreme e Tem uma... indigesta. Indigesta. É uma área, assim, o que acontece? É o chamado solo decapitado. Não foi só uma remoção de árvores. Eles tiraram árvores, fizeram uma trilha no alto e eles vinham descendo com um trator. Sem sacanagem, eles vinham descendo com um trator e derrubando tudo. A gente via isso. Era assim, foi de uma violência inacreditável. E não só tiravam as árvores, mas tiravam uma camada de terra. E a gente sabe que a floresta tropical, quando você tira toda aquela camada de substrato e corta o solo, decapita o solo, ele empobrece muito rápido e ele fica todo virado para o sol. Então, assim, muito rapidamente, esse solo se empobreceu completamente. Inclusive, são 3 taludes. O talude do alto, ele estava num processo de desertificação. Era um tijolo, praticamente. Não tinha nada, nem capim crescia, não crescia nada, nem capim, entendeu? Então, assim, era uma área muito pobre e muito ruim de trabalhar. Não tinha o solo não tinha nenhum nutriente. Eu lembro que a gente fez, a Tamara e eu fizemos... passamos uma tarde cavando, tirando exemplos do solo para levar para fazer exame na Embrapa, e a pessoa disse, essa parte aqui que você tira em pedaços, não tem nada, é só alumínio. Então, assim, era um troço, era um barro com alumínio. Então a gente conseguiu, acaba recuperando o solo. Enfim, voltando ao assunto, eu comecei a ir a congresso de botânica e comecei a me interessar por, assim, como é que você faz para reflorestar uma área, né? Eu queria, obviamente, reflorestar direito, com espécies da Mata Atlântica, espécies nativas da Mata Atlântica. Eu não tive o cuidado, nem o preciosismo de usar apenas plantas endêmicas da região, porque eu nem sabia exatamente quais eram as plantas endêmicas. O critério era usar árvores da Mata Atlântica. E aí a gente plantou. O que aconteceu no final das contas é que a gente acabou com um berçário de mudas bem legal, porque tem uma variedade muito grande. Como que você conseguiu? Qual o primeiro passo? Você começou aí nesses eu comecei a ir a congresso de botânica, eu comecei a colar nas pessoas e eu conheci um homem ele já faleceu, que era a figura mais importante de reflorestamento no Brasil, que era um agrônomo chamado Paulo Kagiyama, que era o que chamavam de Papa do reflorestamento no Brasil. Lúcia está presente, está nos assistindo. A Lúcia está presente? Sim. Eu conheci o Kagiyama em Nova Friburgo, num congresso, e eu colei nele, e ele achou estranhíssimo que tinha um cara lá que não era biólogo. Aliás, hoje é o dia do biólogo, hein? Vocês sabiam disso? Não hoje sabia. É o dia do biólogo. Minha sobrinha, a Daphne Vila Verde Domingues, me avisou hoje que ela é bióloga. Eu colei no Kagiyama e o Kagiyama caiu na besteira de me dar o cartão dele da USP, entendeu? Ele me deu o cartão dele com o e-mail dele. Mas eu apurrinhei, eu enchi tanto o saco do homem, coitado. E eu mandava lista de coisas e perguntas, e ele foi educadíssimo comigo, mas ele devia me achar o cara mais chato do mundo. Mas eu consegui extrair muita informação dele. E depois eu fui conhecendo as pessoas em Petrópolis. Você foi autodidata, foi com essas informações, você foi, e aí você foi arrebanhando gente com você? Eu fui humildemente autodidata e eu fui aprendendo com as pessoas com quem eu conhecia. Eu ia lá beber da fonte deles o máximo possível. Com quem tinha uma informação para dar, eu pegava, entendeu? E as pessoas achavam estranho que eu era um cara que não era biólogo, que estava afim de... E muita gente dizia, não, isso aí é viagem, você está viajando nessa história de reflorestar. Até a Midori Katsumoto, que me vendeu, talvez, sei lá, 30 mil reais de fertilizante nesses anos, no começo ela dizia, não, isso aí não vai para frente não, isso aí é viagem sua, não sei o quê, enfim. Mas foi indo. E a gente plantou 322... Ao longo de quantos anos? 20 anos. E muito engraçado, cara, no começo do projeto eu pensei, vai até 2016. 2016, e foi certinho até 2016. Chegou 2016, assim, não tinha mais lugar para plantar árvore, sabe? Depois que a gente plantou... Como era a metodologia? Porque até então você não tinha o que você fez depois, que foi esse site, que é praticamente um manual de como reflorestar. Esse site é novo. A ideia desse site, que foi implementado agora,
ele foi refeito, né? A ideia dele foi justamente dele ser uma ferramenta para as pessoas poderem reflorestar. Muito mais do que, tipo, olha o que a gente fez, é assim, olha o que você pode fazer. Então, o que me fez muita falta no começo desse projeto foi justamente a informação, porque assim, como reflorestar, não tinha um papel com as informações do começo ao fim. Passo a passo. Era tudo dispersado em papéis diferentes, você tinha que pegar um pedaço ali, outro aqui, juntar, não tinha uma informação. Então, uma coisa que eu desenvolvi esses anos todos, eu mandei para você já, para o seu pai, lembra? Em 2009, que eu ia mandando para você, aí eu dava uma revisada, dizendo, não, vou mudar isso aqui, mandar. Ele agora acho que está mais redondo. Uma das coisas que eu quis fazer é criar esse manual para facilitar a vida de quem quisesse reflorestar. Quem não tivesse noção do que fazer no começo, tivesse uma base, mais do que uma base hoje, né? Tivesse todo o passo a passo para poder fazer um projeto de reflorestamento como o nosso. E tem todas as dicas, basta olhar no site. E da onde vieram as mudas? Como é que vocês conseguiram as mudas? De tudo que é canto possível. Ah, tem um cara em São José do Vale do Rio Preto que vai doar, ele pode doar 1.500 mudas. Eu dava um jeito, ia até São José do Vale do Rio Preto para pegar a muda. Como eu queria. A dona Eusébia vende muda baratinho, tem um cara lá que você vai, fica lá, tinha uma espelunca de um hotel que você vai lá, negocia com todo mundo. Dona Eusébia em Minas, é uma comunidade em Minas, uma cidadezinha, que todo mundo produz muda de árvore. Aí você vai lá, fala com... Você fez um lugar para as mudas e depois transplantou? Elas já iam direto para o lugar? Não, eu tinha 3 terrenos onde a gente botava muda. Eu comprava muda, por exemplo, de bandeja de isopor de seropédica, que custava também 25 centavos por muda, e elas vinham num caminhãozinho. Então, às vezes, a gente comprava 17 mil mudas. Então, era muita... de onde eu conseguia muda, onde eu conseguia, eu comprava. Aí depois eu juntei com o Juninho, do Árvores do Brasil, e eu tinha um acordo com ele, que eu comprava muda com ele. Assim, onde tinha muda para comprar, eu comprava. Só tinha um critério. Eram feitos... Desculpa, fala. Vai lá. Só tinha um critério, mudas nativas da Mata Atlântica. Porém, eu não estabelecia assim, só pode ser muda de altitude, ou só pode ser Mata Atlântica de... O que eu conseguia, por exemplo, a gente plantou aroeira, que é a árvore de restinga. A gente plantou araucária, que é do sul. E esse lugar, em especial, é muito legal porque dá tudo, entendeu? Dá araucária, que é a árvore da Pinheiro do Paraná, né, que é uma das árvores mais antigas do mundo, e da aroeira, que é de beira de mar, né? Então, assim, o que a gente conseguia, que era nativa da Mata Atlântica, a gente plantava. E, eventualmente, a gente acha assim, que tem no alto da montanha, acima do projeto, tem uma mata muito grande, que na época, onde não tinha nada embaixo, que tinha só um barranco de terra batida, quando chovia lá de cima, qualquer fruto que descia com semente, chegava lá embaixo, esturricava e morria. Hoje, como a gente tem uma cobertura florestal saudável, a última vez que eu fui lá, tinha sapinho lá em cima. Sapinho. Incrível, num lugar que não tinha nada, cara. Nem capim crescia. O que rola lá do alto da montanha, eventualmente, vai começar a tomar espaço ali e, com o tempo, essa mata toda embaixo vai fazer parte de uma mata endêmica, que é lá de cima, que é bonito 30 vezes maior. Você consegue, ao longo de uma vida, ver o resultado, né? Você vê que em 20 anos, hoje em dia, já olha, um lugar que não tinha nada. E deixa eu te falar, a gente só levou 20 anos porque eu não tinha informação nenhuma no começo. A gente deu murro em ponta de faca durante 5 anos, fazendo tudo errado, entendeu? Se eu tivesse... Mas tem alguma manutenção, Chico, para fazer? Pô, só tem, muita manutenção. Mas esse cronograma, como é que vocês montaram? Tinha mutirões para plantio? Começou com mutirões, exatamente, começou com mutirões. Juntava uma galera, chamava os caseiros, chamava as pessoas, acionava o povo e vamos plantar lá. Tinha 3 mil árvores, a gente ia lá,
tinha que roçar o capim, porque eu tinha muito capim, né? O capim braquiara, tinha capim gordura, então, e era capim mesmo, não era aquele capinzinho, é o capim que é um treco assim dessa grossura, entendeu? Tinha arranha-gato, o famoso arranha-gato, que a gente pensa que é só áspero na ponta da folha, na base é uma gilete que dá um talho na tua mão, entendeu? Então, assim, eu fui parar na mesa de cirurgia com 2 hérnias monstruosas de tanto levar saco Andar de 4, né? Ficar andando de 4, carregando peso, inclusive. De subir barranco, levando 50 quilos de fertilizante para cima, de levar... Ups, o negócio está caindo aqui. Então, assim, eu tive 2 hérnias sérias, que eu fiquei 4 horas e meia na mesa de cirurgia, por causa de plantio de árvore, de pegar pesado, com enxada. Minha mão era toda calejada, eu era todo... nos primeiros anos. Aí depois, quando a gente produziu o Zecar e pintou uma verba, aí a gente contratou gente para plantar, entendeu? 2, 3 caras que iam lá e faziam um trabalho de formiguinha e iam plantando. E por que o Zecar é o único carro numa família de insetos? Porque é uma estrada. O que provocou a destruição da floresta foram carros. Foi em função do automóvel, entre aspas, que abriu-se a pista de cima, ou de baixo de cima, para duplicar a estrada e derrubaram. Então, um carro veio para financiar o conserto da história. E hoje a Kickerland vende... Hein? O slogan para a Kickerland é o único carro que produz oxigênio. Porque o Zecar contribui para o plantio de árvores que geram oxigênio. É assim que eles... Mas ele continua contribuindo? A venda dele ainda é revertida para algum outro projeto? Mas a pandemia agora deu uma freada, né, nessa história toda, né? Mas enfim, sim. E a gente faz manutenção, tira erva de passarinho e continua fazendo, mas é bem mais devagar, entendeu? O plantio de árvore foi até 50 mil mudas, 50 e tantas mil mudas de palmito jussara, que é o Euterpe edulis, né? O nosso chamado palmito, né? Que a gente plantou em massa, assim, em peso, que foi super importante, que eu queria muito plantar palmito, né? Quer dizer, além de todas as árvores que a gente plantou, porque nós plantamos, a gente contabilizou mais de 90 espécies diferentes de árvores da Mata Atlântica. Então, assim, onde eu conseguia coisas interessantes, por exemplo, uma das coisas que a gente comprou 17 ou 19 mudas, eu consegui muda de peroba de campos, que é a Parathecoma peroba, que é da família dos ipês, que é uma árvore que praticamente já está extinta hoje. As pessoas chamam erradamente de peroba do campo, mas o nome certo é peroba de campos, porque ela era muito comum na região de Campos de Goitacazes. Tinha muita peroba, que é uma ironia, porque em volta hoje já virou um deserto, né? Aquela região do norte do Espírito Santo está desertificando, né? Mas, enfim, nós temos peroba, a gente plantou peroba de campos no projeto, né? Dentre outras coisas interessantes, como cambucá, que é uma árvore que ninguém conhece, que ela é a prima irmã da jabuticaba, né? Para quem gosta de jabuticaba, o cambucá é uma jabuticaba desse tamanho, amarela, e muito mais gostoso que jabuticaba. Eu brinco que ela é a pós-graduação da jabuticaba. E é maravilhosa. Não tem para mostrar aí uma foto de antes e depois, não. No site tem, né? No site tem. Tem antes e depois. Tem. Porque é muito impressionante, né? Você vê aquele pedrão embaixo, aquela área imensa, que era... como a gente vê hoje em dia, quando a gente pega estrada para qualquer lugar, que você vê tudo queimado, né? Tudo... Até hoje, com aquela terra que não vai nascer nada, né? Que fica desgastada, fica... Pois é. É verdade, não nasce nada, a não ser que você faça um trabalho. A gente fez uma live aqui de agrofloresta também, e o Rajão, Henrique Rajão, falou uma coisa muito bonita. É quase como se a gente estivesse pedindo desculpas para a terra, né? Retribuindo tudo que ela nos oferece e o que a gente puder oferecer para ela de volta, do que ela nos fornece, né? Porque é muito lindo. Imagino que as pessoas que ajudaram a reflorestar, e devia ter criança com você nas escolas e tudo, hoje em dia são adultos, as crianças. olhando aquilo, né, aquela sensação de que você
recuperou uma área enorme. É muito lindo isso, muito inspirador. Tem que ter Eu novos penso no projetos. planeta, eu penso no planeta Terra assim, eu tenho certeza que existem outros planetas com vida no universo, mas eu tenho também certeza absoluta que nenhum outro planeta no universo é tão lindo quanto o planeta Terra. Não é possível que exista um outro lugar mais E ainda bonito que a mais, Terra. e a Mata Atlântica especialmente, né? Essa Exatamente. diversidade, a gente A maior conhece bem. diversidade de espécies de árvores do planeta. Porque as pessoas não sabem disso, né? Porque, sim, existem áreas da Amazônia, na Colômbia, tudo que tem maior diversidade genética, de espécies de plantas em geral, mas de árvores é a Mata Atlântica. Nenhum outro bioma no mundo tem mais variedade de árvore do que a nossa Mata Atlântica. É E só. fora as comunidades que vivem dentro dessas árvores, Pois é. né? Porque Não, essa só, por exemplo, a convivência quaresmeira, pacífica. isso, as tibuquinas, né, a quaresmeira, são mais de 300 variedades de espécies de quaresmeira, essas melastomatáceas, 300 tipos de quaresmeira na Mata Atlântica, é muita coisa, né? E tem árvores tão lindas, né? Quando a gente vê a floração de árvores. Assim. E outra coisa que é linda, que as pessoas só pensam assim, mas é tão bonito quando dá flor. A variedade de verdes e de formas e de texturas da mata, né? Quando junta com a pedra e a umidade, não tem nada mais bonito no mundo. Eu vou para qualquer lugar do mundo, vejo a natureza e digo, mas pô, é tão mais bonito no quintal da minha casa. Então, graças a Deus, né? Mas é isso mesmo, é agradecendo a terra e pedindo desculpas e dizendo, vou consertar essa ferida. E agora Entendeu? a gente vai reflorestar onde? A próxima? Onde Cara, vai eu ser? queria, quem quiser, ó, quem estiver aí assistindo, olha o site. Eu ajudo no que eu puder, entendeu? Tem o pessoal lá aliás, eu até esqueci de mandar para ele, do pessoal que refloresta lá em volta do Pão de Açúcar, que é muito legal também. Tem muita gente reflorestando, né? Tem muita coisa legal sendo feita. Claro que é a velha história do Betinho, né, do beija-flor, né, que tá pegando fogo e a gente vai lá, o beija-flor vai com meia gota d'água no biquinho, né, que ele tá... Mas é isso, a gente não pode parar, né, não pode desistir de lutar contra, né, a Não, e destruição. a gente tem que, a motivação é que interessa, né? Porque assim, a recompensa que você tem, emocional, espiritual, tudo, né? Quando você vê aquilo rebrotando, né? Quando alguma... A mesma alegria que a gente sente quando uma flor brota, um Claro, botão que brota, né? Você é vê isso aquilo mesmo. se regenerando. A É, gente também tem um projeto na Bocaina, né? Que era uma madeireira antiga, né? sim, Nosso pai criou o Águas da Bocaina, que é um projeto não de reflorestamento, mas que tirou árvores exóticas, que eram consideradas o deserto verde, porque não entra sol, o solo fica pobre, e deixou a floresta voltar. E é impressionante a pujança com que sim, essa floresta se regenera se você deixa as condições de é, sol, água, claro. pronto, acabou. Não, é Já incrível, é incrível. é muito É, lindo. é muito rápido. Por exemplo, na situação que você tem lá na fazenda, onde você tem muita mata e quando você tira, quando você corta, você né, cortou, pinos, não era isso? Era pinos? O que Era que era? pinos e eucalipto. Pinos e eucalipto. Eucalipto é uma merda. Quando você corta a árvore e deixa as raízes, né, você deixa o toco e as raízes, a decomposição das raízes vai botando Nutrientes, né? micro-organismos e aí é muito rápido. É uma coisa de louco. É muito Se a rápido. gente Então, parasse de estragar, o planeta se não, regenerava. Outra claro. coisa que o Rajão falou também nessa live, que é muito interessante, que é essa cultura da fartura. A vida é fartura, a natureza é É, fartura. é, Ela se reinventa, se reaproveita e ela segue é. existindo, né? É Essa mais fartura cultura do que a das... gente sabe. Eu acho que assim, é uma fartura tão grande que eu acho que a gente ainda não entendeu, né? É só parar de estragar, mas não está É só rolando. parar de Parar estragar. de estragar, né? Basta parar de estragar, é isso mesmo. E para isso, o ser humano tem que parar de pensar que o mundo gira em torno do umbigo dele, entendeu? Esse é o problema da gente. Essa arrogância de achar que nós somos a espécie importante no mundo. O resto é sub, né? Então, assim, enquanto a gente achar que a gente é o centro do mundo e achar que o resto
é dispensável, porque a gente tem ar-condicionado, a gente tem os confortos do mundo, né? A gente não vai aprender porque as pessoas não amam a natureza porque não conhecem a natureza, não apreciam. Exatamente. Elas começaram a ter cada vez menos relação com a natureza. Pois é, e o perigo aí é o seguinte, quanto menos natureza, menos as pessoas têm contato com a natureza. Então, entra num círculo vicioso que é preocupante, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que outro dia falou isso também, não sei se foi ele ou se foi outro. Ele falou, os homens brancos, né, sei lá, as pessoas não sentem o impacto do aquecimento global porque elas saem do escritório com ar-condicionado, entram num carro com ar-condicionado, chegam em casa e ligam o ar-condicionado. É isso. Então elas não conseguem perceber o que está acontecendo em volta. Não, e os republicanos lá que dizem, não, como tem? Está nevando. Que aquecimento global é esse? Caiu muita neve nesse inverno, caiu neve. Mas é isso, quem não quer ver, né? Aí eu penso assim, mesmo que não tenha, você sabe que o sonho da minha vida é que um dia dissessem assim, ou fosse assim, não tem aquecimento global, foi realmente as pessoas que não acreditavam estavam certas, entendeu? Foi só um período maluco aí da Terra que esquentou um pouquinho, tudo voltou ao normal. Eu adoraria, assim, é o que eu mais quero na minha vida, é que esses caras estejam certos, mas eu sei que eles não estão certos, entendeu? Eu queria que realmente fosse assim, foi um chamado trend, né? Foi tipo, foram, sei lá, 20 anos que a Terra esquentou, mas aí depois tudo voltou ao normal, né? A temperatura voltou ao normal. Em termos de terra, talvez ela até volte ao normal um dia, mas em termos de humanidade, a gente que vai perder, porque a gente que vai sofrer mais. Ela vai se regenerar ou se recuperar, como ela vem fazendo ao longo de algum jeito, pois é. Alguns milhões de anos, né? Milhares de anos. Então, é só uma pena, porque a gente está desperdiçando um patrimônio natural, né? Uma lógico. riqueza, um bioma. É uma coisa inacreditável. Tem uma piadinha que assim, se as árvores liberassem sinal de Wi-Fi, ninguém estava derrubando elas, mas elas liberam oxigênio, então... É verdade, ou se caísse dinheiro, né? Se elas brotassem notas de dólar e euro delas, né? Ninguém derrubava, né? Mas, outra pergunta, porque eu já perdi o fio da meada aqui. Eu também já perdi o fio da meada, mas Vamos eu acho que alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês podem perguntar também. Você já falou a quantidade de mudas, falou do plantio, as suas dicas do site, que é incrível. Não tem, as minhas perguntas já foram todas. Você Sério? pode falar, acabou. Eram muitas, né? Parecia muito, mas... Tá bom. Olha aqui, você podia falar um pouco sobre os benefícios do reflorestamento. Isso que você falou, quando chove, as sementes que caem, e do próprio... Fala um pouquinho. O que acontece, que é interessante, foi o seguinte, o microclima do lugar mudou. Desde que a floresta se restabeleceu, aumentaram o número de pássaros, porque a gente plantou um monte de árvores também, a gente plantou tucaneiro, que é uma árvore que dá um fruto que atrai o tucano, que infelizmente os tucanos estão aparecendo, e aqui no Rio, inclusive, porque eles estão fugindo de outros lugares, tem um monte de animais que estão aparecendo lá, não necessariamente por causa do projeto, mas porque em volta tem muita mata. Nesse vale, de um lado de uma montanha, tem toda a Rebio de Araras, que é muito grande, e mais adiante tem o Tinguá, que é uma reserva gigantesca. Então, assim, com o desmatamento e toda a destruição de natureza em volta no estado do Rio de Janeiro, Minas, muitos animais, e especialmente pássaros que podem chegar lá voando, apareceram. Por exemplo, há 20 anos atrás não tinha saracura lá, aquela galinha d'água, né? Sabe qual é? Tem lá no... Agora tem saracura. Então, assim, tem todo... Então, assim, uma outra coisa que aconteceu também é o seguinte, quando não tinha árvore nenhuma no projeto e tinha um capim, esse tal capim no talude de baixo, as coisas pegava fogo com muita facilidade. Inclusive, no site tem fotos de antes, bem na abertura do site tem uma foto, que é aquela que você desliza antes e depois, dá para ver a quantidade de focos de queimada no capim, entendeu? E além do que, isso é uma outra, além de incêndios, tem incêndios criminosos, a gente que joga cigarro, e também tem pessoas, é uma cultura, né? Lá em Bananal, por prazer. por exemplo, as pessoas não, elas queimam para limpar o pasto, para dar não sei o que lá, só que é uma cultura do fogo, e isso se alastra, pega fogo em floresta,
Tem uma amiga Não minha estraga. chamada a arquiteta Beth Kozlowski, falou que conheceu um rapaz, um garoto, que dizia, não, não, eu gosto de queimar porque eu vejo uma coisa grande que eu fiz. Eu vejo essa coisa que fica grande, eu queimo, fica esse morro inteiro queimando. Ele sentia que ele realizava uma coisa grande. Então, mas Uma isso aí loucura, né? é um trabalho muito louco de conscientização, né? Porque teria que Pois é. trazer essas pessoas para ver que coisa grande, outro tipo de coisa grande, para ele ver outro Pois tipo, é, ele né? podia ajudar a plantar árvore, né? Isso, porque Mas ele não é vai uma ver coisa também, a coisa, imediata. não é instantâneo, né? Ele vai esperar 20 É. anos para ver a coisa grande, A gente teve um mas problema. A gente teve lá um em problema. Bananal, Uhum. só falar assim, que Vai lá, lá vai lá. também tem muito essa questão das nascentes, que é essa questão da água, que eu acho que foi o que aconteceu lá com Dom Pedro II, né? A cidade ficou sem abastecimento de água, precisava replantar, porque a floresta traz a água, mantém as nascentes vivas, né? Claro. Então, assim, tem muita propriedade que vira pasto, e aí o rio morre. E aí Morre. não dá Mas nada. O gado morre também. cara, no E estado de assim São Paulo tem rios que secaram, assim, são muitos rios que secaram, ficaram assoreados. Eu conheço gente, o Júlio Villani, que falava que quando eu era garoto tinha um rio lá em Marília que eu tomava banho de rio com os meus amigos, a gente pescava. Hoje o rio acabou, não existe mais o rio. É uma vala e seca, dá para assoreada. reflorestar a área da nascente também. Se você não Não, tem permite que que o manter a gado, área. né? Pois é, claro. Se você desmata a área de nascente toda, os chamados antigos, que são inteligentes e têm um conhecimento, eles sabiam que a nascente você não pode desmatar. Você tem que manter a área em volta da nascente, né, com uma cobertura Protegida. florestal. Pois é, então, assim, é, essa história de, enfim, quando você entende que você tem que preservar uma floresta, que ela é muito mais interessante você ter uma floresta do que ter um capim, né? Porque você sabe que no Brasil tem aquela história de as pessoas olham aquilo, chega no topo de um morro e olham aquela área toda desmatada, coberta de capim, falam, que lindo, que coisa mais linda, olha que coisa linda. Eu olho essas coisas assim, cara, tá tudo desmatado, não tem nada de lindo, isso é horrível, é triste isso, entendeu? É. Mas as pessoas veem, tem um capinzinho, tá verde, é lindo, tem natureza, entendeu? Tem um Eu acho anúncio, bonito o contorno das montanhas. eu não sei quem está botando um anúncio no site da CNN agora, que o anúncio é o seguinte, tem 2 caras de cavalo, e é um anúncio, não sei quem é que está, que diz assim, como os rancheiros brasileiros estão preservando a floresta. Isso é na CNN Internacional, no site da CNN Internacional. Aí tem uma foto de uns 2 cavalinhos com 2 caras em cima e um capinzal, assim, tinha um barranco com morro, não tem uma árvore, mas é verde. Então, assim, isso na cabeça de quem publicou esse anúncio, assim, tá lá a floresta, entendeu? Tá. Então é isso, assim. Você não precisa de uma floresta com espécies diferentes de árvores, com bromélias, orquídeas e outras plantas e palmeiras e nada. Basta ter uma com bota capim e fica mais fácil, entendeu? Mas É o que eu natureza acho também. bonito disso que você fala, dá para ver a sua paixão pela floresta. Não é só uma questão de obstinação, de você ser um cara obstinado que gosta de soldar coisinhas e projetos Aham. assim. Você tem um coração gigante. Além disso, tem os bichinhos que a gente nem entrou nessa história. O É. Chico é quase um abrigo de animais em É, perigo. mais ou Cachorro menos. sem Os perna, orelha pouquinhos. sem. Mais ou menos, não. Você pega os bichinhos todos sarmentos e trata deles e Ah, recupera os sim. bichinhos e se dedica e dá amor e carinho e eles ficam Isso a lá. Isabela explica, tem a ver com o meu escorpião, que é aquela coisa do que você deve entender também, como astrólogo que você que é a história Gosta de uma regeneração, né? de trazer de volta das cinzas, né? De você pegar uma coisa que está destruída e é uma coisa que realmente eu tenho o hábito de fazer. Tudo. Reformar, restaurar, pegar coisas que estão detonadas e consertar com amor, né? Consertar direito, fazer. Então, os bichinhos estão acumulando e são os amores. Mas Mas são 3 cachorros e 7 gatos. Gatos, pouca coisa. Mas Olha vocês tinham um só. bando de bicho lá na fazenda também? Não Mas tinham? você pega os bichinhos em situação miserável, bichinho É verdade, abandonado, sem todos eles, perna, é sem verdade, orelha, é verdade. né? Não, eu pego o É, bicho, a gente resgatou não o é à toa, Samu, que não é à foi toa que atropelado chama 3 vezes. Francisco.
A gente pegou um cachorro que tinha sido atropelado 3 vezes. Ele era um animal que ele era todo quebrado por dentro e todo detonado. Ficou 99 dias na veterinária, teve que Olha, a amputar uma Cláudia patinha. Lisboa diz que além de ser, que está aqui nos assistindo, Aham. além de ser o É escorpião, você Claudinha. também tem lua em touro. E aí tem essa Isso. relação com a cura e o cuidado, né? Essa coisa É verdade. maternal. Talvez seja assim. Talvez seja assim. Eu pego a coisa que está detonada e trago de volta com amor e tô bem com o mais cuidado possível, né? Pô, Chico, você que é designer, a gente podia fazer uma campanha agora assim, ó. Trago sua floresta de volta em 10 anos. Ótimo. Ó, Isso mesmo, ó, pronto, tá aí, o slogan tá pronto. Porque é não é? mesmo, entendeu? É só O começar. esse projeto, se ele tivesse tido a arrancada que ele poderia ter tido com a informação disponibilizada no site, era 10 anos em vez de 20, fácil. Fácil, dependendo da situação, se você fizer direitinho, com as mudas certas, você cria uma florestinha jovem em 10 anos. Cara, eu já plantei o que eu plantei? Uma árvore que foi a pitanga do SAMU, né? Plantou uma pitanga que em 4 anos tinha, sei lá, 6 metros de altura, estava grandinha, toda rechonchuda, entendeu? Em 6 Eu anos, acho que a gente vai ter 4 minutos para encerrar nossa Tá bom. live, que ela acaba assim de repente, então já vou avisando que a gente Tá daqui a bom. pouco vai Vamos lá. encerrar. Mas o que eu acho lindo, Chico, e te agradeço por toda essa sua dedicação. Imagina, meu prazer de estar aqui. Então, todo mundo que quiser saber como faz para reflorestar, entra em contato com o Chico, entra lá no site. Isabela vai botar o meu... Isso. O meu e-mail. www.projetomilfolhas.com. Lá tem todas as instruções. Pode em botar. BR. Isabela vai botar o meu e-mail aí, disponibilizar o e-mail. Quem quiser falar comigo pessoalmente, pode escrever. Mas eu acho que esse amor pela regeneração, pela como é que chama isso, diversidade, por esse olhar bonito de ver as coisas como se elas... A floresta é muito generosa, né? Como ela permite a convivência dos grandes, dos pequenos, dos micros. Exatamente. Ela é totalmente democrática. Isso. Então, esse ela é verdadeiramente democrática. Que a gente tem que carregar e passar para as pessoas, que eu acho que é esse o seu legado, sabe? Claro. Então, agora você conclui. Não tem nada mais precioso do que você restabelecer uma floresta. É assim, as pessoas dizem, todo mundo tem que plantar uma árvore. Uma árvore não dá mais, é pouco. Tem que plantar uma floresta inteira, entendeu? E aí é por isso que eu sugiro às pessoas todas olharem o site e lerem a parte do site, que foi a que mais deu trabalho, que são as dicas de reflorestamento, o manual de reflorestamento, que ele ensina tudo passo a passo, de todo o processo, fertilização, com aquele manual, que são 8 páginas. Qualquer pessoa pode fazer um projeto de reflorestamento. Só que o site tem outras dicas de ferramentas e um monte de outras coisas que também são úteis. Então a ideia do site é ele ajudar as pessoas a fazer um projeto de reflorestamento, que é isso, a coisa que eu mais quero na vida hoje, é poder ser um veículo para que outras pessoas também façam. Porque é essencial. Você já é um exemplo, você já deixou um legado, né? Além dos bichinhos maravilhosos, que são fofíssimos também, que são uma coisa de louco. Esse olhar para esse micro, sabe? É tão bonito, porque você tem esse olhar para o micro e esse olhar para o macro, que é a mesma coisa, que a gente sabe que o micro e o macro são... Ih, Chico, você congelou. Enfim, tá muita gente aqui te dando muitos parabéns. Agora o Chico saiu, não sei se saiu, se volta. Em breve vai acabar a live, então eu vou esperá-la encerrar, para esperar para ver se o Chico volta. Mas eu acho que ele deu o recado de tudo que ele tinha para dizer. Conheçam o Chico Bicalho, que ele é um cara incrível. Mas, Oi, olha, oi. esses raios de telefone da Apple, eu tô... Acabou? Acabou, agora acabou. Agora acabou. Não, acabou não, tô acabou aqui. Não? Ó, 28 segundos, 27, você diga tchau. Pode se despedir, deixa o seu recadinho, manda um beijo para alguém. Plantem árvores. Começa plantando uma, depois planta 2, depois planta 3. Planta palmito é ótimo.